Para tudo. Faz tempo que a gente não fala sobre cocô aqui, e isso é um assunto muito importante no Ayurveda, porque cocô está ligado com capacidade de digestão, e capacidade de digestão está ligada com saúde ou com doença. Então hoje, vamos relembrar o que é um cocô saudável para a Ayurveda e o que é uma boa digestão e como é que a gente reequilibra essas coisas quando elas não estão muito bem? Antes você já sabe. Esse episódio, eu vou te contar uma coisa. Ele é importante não é só para quem gosta de saúde natural e assim por diante. Ele é importante para todas as pessoas. Sabe por que ele é importante para todas as pessoas? Porque a gente consegue identificar muitas vezes inícios de desequilíbrio de saúde olhando para o nosso cocô. Então, manda para quem precisa saber disso, ou seja, para todas as pessoas que você lembrar que podem gostar de ouvir um podcast, manda, porque esse tema é muito importante. E você já sabe, se está aqui no YouTube e ainda não está inscrita no canal, se inscreve. Tá no Spotify, ainda não segue a Ayurveda Brasil Podcast? Siga. Bora para a vinheta e vamos falar sobre cocô e digestão. Temas fundamentais para você manter a saúde bem boa. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Fezes pesadas, com muito duras ou muito moles, despedaçadas, dificuldade de fazer ou ida ao banheiro para fazer cocô várias vezes ao dia, cocô que não tem aquele marrom bonito, que está amarelado, esverdeado, com alguma coisa viscosa aí junto do cocô, que está meio esquisito. Que mais? Que tem muitos flatos muito fedidos. E, aliás, aquele cocô que depois ninguém consegue entrar ao banheiro de tão fedido, tá te indicando que você tá com algum tipo de problema. Vamos entender o que é isso? E como é que você pode melhorar essa situação? Bora lá. A primeira coisa, esse cocô, né, ou alguma característica das que eu falei aqui, pode não ser todas, né? De repente você tá, sei lá, com cocô muito fedido, ou com constipação, ou muitas idas ao banheiro, ou oscilando entre uma e outra. Então, tudo isso é uma forma da gente identificar que a nossa capacidade de metabolização ela não está tão boa. Ah, outra coisa que eu não falei, mas que é interessante também observar, que é se tem pedaços de comida inteiros no cocô. Isso também, toma cuidado com isso, porque aí indica mais ainda que você está tendo alguma falha na sua digestão. E quando a gente olha para isso no nosso cocô, a gente faz o quê? A gente começa a observar a nossa alimentação. Ó, para aqui agora. Para um pouquinho. Eu quero que você só preste atenção aqui. Não escuta esse episódio fazendo outras coisas. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Porque essa é uma chave para você se manter saudável. E eu quero que você se mantenha saudável. Se você entender isso e começar a praticar isso, você vai evitar um monte de doenças lá na frente, inclusive quando você for mais velho. Você vai ter uma boa vida e uma vida longeva com saúde, que é o sonho de consumo de muita gente. Então presta atenção. Eu vou repetir uma coisa. Eu falei todas essas características do cocô. E eu disse que se você tem uma ou mais dessas características, você tem que começar a olhar para a sua capacidade de digestão. Ponto. Guardou essa informação. A segunda informação muito relevante. Sua capacidade de digestão, ela está diretamente relacionada com as fezes, mas não só com as fezes. Então, não significa fui ao banheiro, então a minha digestão está boa. Não. É por isso que todos os dias você vai adquirir, se você ainda não tem, você vai adquirir o seguinte hábito: você vai olhar para o seu cocô. Porque olhando para o seu cocô, se ele tiver alguma dessas características que eu já te falei, você vai cuidar da sua digestão. Ou seja, na nossa sociedade, as pessoas perguntam assim pra gente, né? Quando a gente vai, sei lá, em algum médico, etc. Ah, tá indo ao banheiro todos os dias? Você fala, tô. Ponto. No Ayurveda, não. No Ayurveda você vai ao banheiro todos os dias? Tem constipação? Por exemplo, não tenho constipação, vou ao banheiro todos os dias. Eu vou perguntar para você como é o seu cocô. Por quê?
Porque se tem pedaço de comida, se o cocô tá amarelado, se tá muito fedido, se ele não tá aquele marrom bonito, se você tem dificuldade de fazer o cocô, se dói, se tem ardência para fazer cocô. Ou seja, o cocô pro Ayurveda, ele tem que ser marrom, nem muito escuro, nem muito claro. Ele tem que ter forma, ele não pode ser nem pastoso, nem aguado, mas também ele não pode ser muito duro. Ele tem que ter uma boa forma. Você tem que sentar e fazer o cocô como algo natural, sem fazer força. Ele tem que sair simplesmente e ponto. E você tem que ir ao banheiro no geral. Aí, claro, vai depender da sua alimentação e a gente vai falar sobre isso aqui, uma vez ao dia. Quando isso muda? Quando a gente está com uma alimentação muito ruim, quando a gente está com uma vida cotidiana, com uma rotina muito ruim. E aí, se você não está fazendo cocô assim, você vai parar um pouquinho e vai fazer uma retrospectiva de como tem sido a sua vida, de como tem sido a sua alimentação, de como tem sido a sua rotina, se tem rotina, se não tem rotina, se você está exagerando de repente no exercício físico, ou se você não está fazendo exercício físico. Então, o seu cocô, ele vai te mostrar assim, ó, para e olha para o resto. E aí o resto, ele está ligado, então, com toda a sua capacidade de digestão. Vou dar um exemplo. Se as suas fezes estão muito fedidas, você olha o que você está comendo. Sei lá, eu estou comendo muito na rua, eu estou comendo muito em restaurante, eu não tenho tempo para fazer comida nesse momento, então eu como muito fora, eu acabo comendo muita porcaria. É claro que o cocô vai estar fedido. Você percebe? Mas aí é uma questão do que você come. Então, assim, óbvio que nem tudo é patologia. Só que, pro Ayurveda, isso daí tem que ir sendo reorganizado para não virar doença. Então, por isso que o cocô, ele diz muito pra gente. Então, o que você vai fazer? Bom, se eu vou me alimentar na rua, eu não consigo fazer minha própria comida, eu vou tentar escolher lugares onde a comida vai ser menos pior, onde eu vou conseguir balancear um pouco mais o meu prato, onde eu vou conseguir, por exemplo, não consumir, sei lá, tanta carne, se está muito pesado o meu cocô, se está muito fedido, muito pesado, ou muito, entre aspas, como se fosse até inflamado, eu vou tentar equilibrar o consumo de carne. E aí, se eu for consumir carne, eu vou consumir carnes mais leves, como a de frango, na hora do almoço. À noite não vou comer isso, vou comer algo muito mais leve. Vou colocar horários para comer e vou tentar seguir o máximo esses horários. Então, todos esses hábitos, eles vão favorecer a sua digestão. Como o mais pesado na hora do almoço, leve no jantar, leve de manhã. Isso é um exemplo, né? Então, assim, outra questão, se tem um alimento saindo inteiro, aí eu tenho que fazer um cuidado muito mais profundo, porque eu não estou digerindo. Será que eu estou comendo picotado? Será que eu como muito ao longo do dia? Então, muitas vezes, quando sai cocô, né, sai cocô com o alimento inteiro, né, com pedaços de alimento aí no cocô, o que eu vou olhar? Eu não estou fazendo uma boa digestão. Então, você pode fazer, neste caso, o seguinte teste. Você pode, acorda, tenho fome? Toma um café da manhã. Não tenho fome? Espero até ter fome. A hora que eu tenho fome, vamos supor que 11h30 eu tenho fome, eu vou lá e almoço. Depois eu espero ter fome de novo. Aí vamos supor que eu tenho fome lá no jantar, eu vou lá e janto. Ou seja, eu não fico beliscando coisas entre as refeições, porque isso vai favorecer a minha capacidade de digestão. Ou seja, eu te ensinei aqui algumas técnicas que a gente utiliza na Ayurveda para melhorar o hábito alimentar e para você evitar doenças futuras relacionadas à má digestão. Só que o que eu quero que você faça todo dia é olhar para o seu cocô e ver se ele está te indicando um bom funcionamento digestivo ou um mau funcionamento digestivo. E a partir daí, eu quero que você comece a observar o seu corpo e ver qual é o hábito que está causando essa má digestão. Isso vai ser fundamental para você conseguir reequilibrar o seu corpo. É assim que a gente reequilibra digestão. E aí tem outro fator que é muito importante. Vamos supor que tá tudo bem, né? Que o seu cocô tá saindo bem, que não tem pedaço de comida, que você vai ao banheiro uma vez ao dia, que não tem um cheiro tão forte, que tem um marrom aí bonito, né? A gente fala no Ayurveda, o cocô tá bonito. Então, assim, vamos supor que tá bonito e assim por diante.
mas você tem muito sono depois de que você come. Aí você tem que fazer a seguinte observação. Eu tô com muito sono depois que eu almoço porque eu como até me empanturrar, ou seja, mais do que eu preciso, ou eu tô com muito sono comendo pouco. Se eu tô com muito sono comendo pouco, eu também não tô com uma boa capacidade de digestão. Eu tenho que fazer um período de comida bem leve, melhorar a minha digestão e depois voltar a comer melhor. Ou eu tenho que fazer um detox ayurvédico mesmo. E aí, se for esse o seu caso, você vai me escrever aqui embaixo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque digestão para Ayurveda, ela começa com essas observações do cocô, mas ela não para aí. Então, uma boa digestão, se eu tô com uma boa capacidade de digestão, eu não sinto sono depois que eu como, nem na hora do almoço. Se eu tô com uma boa capacidade de digestão, eu não sinto queimação no estômago, né? Eu como e não fico arrotando a comida o dia inteiro. Então, tudo isso você vai observar. E aí você vai ver o que que o seu cocô está te dizendo sobre a sua capacidade digestiva e o que o seu corpo está complementando, né? Está dizendo além do seu cocô sobre a sua capacidade de digestão. E você vai cuidar da digestão muito, 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 muito bem. E se você tem que emagrecer, mais ainda. E se você quer ajuda para emagrecer, entra no meu programa Leveza em Fluxo, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas se não é o seu caso, mas mesmo assim você tem tudo isso, a minha sugestão é que primeiro você tem que descobrir quais são os desequilíbrios. Então, muita observação. Começa observando o cocô e passa pela observação do corpo. Segunda coisa, depois que você observou, tenta remover o que está causando esse problema. Terceira coisa, fez isso, foque em uma alimentação do tipo Langana, que é a alimentação mais leve. Organiza os seus horários alimentares, faz essa alimentação mais leve por algum tempo para reequilibrar a sua digestão e aí você inserir uma alimentação considerada mais normal. Eu estou falando de alimentação leve, estou falando de tudo isso dentro da perspectiva do Ayurveda. Então, se você não conhece isso, você continua me acompanhando nas redes sociais, ou se você quiser marcar um horário de atendimento, me escreve aqui embaixo. O programa Metamorfoses é um tipo de programa que eu faço personalizado, então é um programa bem potente, né, para a gente reequilibrar a digestão, reequilibrar o corpo e assim por diante. Vamos conversar sobre isso, é muito importante. E a partir de agora, eu quero que você termine esse episódio com a seguinte informação. Eu vou olhar para o meu cocô e para a minha capacidade de digestão todos os dias. Todos os dias eu vou começar a me perceber. Esse é o primeiro passo para você conseguir se reequilibrar. E para você não deixar nada disso se tornar desequilíbrio e doença. Combinado? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!